Eu sou o Ivan Lima e é com grande prazer que te recebo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Você já ouviu falar dos arquivos secretos do Vaticano? Livros amarelados, documentos históricos, os primeiros mapas criados, processos da Inquisição, cartas de importantes papas e personalidades. Tudo isso e muito mais pode ser encontrado nos arquivos secretos, também conhecidos como Biblioteca dos Livros do Papa. Se todas as prateleiras de livros fossem enfileiradas, elas somariam cerca de 84 quilômetros, com 35 mil volumes que contam 12 séculos de história. Apesar de muita gente achar que essa biblioteca é apenas uma lenda, na verdade ela existe e está envolvida em dezenas de teorias da conspiração. Especulações de que a Igreja Católica esconde seres extraterrestres, artefatos religiosos que supostamente estavam perdidos, provas da existência de Jesus e até mesmo Satanás, tudo isso poderia estar escondido nos arquivos secretos do Vaticano. Esses arquivos foram criados por volta de 1610, quando o pontífice Paulo V resolveu arquivar a história da humanidade e da Igreja Católica, armazenando toda a documentação eclesiástica. Por isso, ao longo dos anos, documentos, textos evangélicos, correspondências apostólicas, entre outros arquivos, foram preservados bem longe do resto do mundo. Diferente do que a maioria das pessoas imaginam, esses arquivos não são tão secretos assim. Geralmente, o clero torna um documento acessível 75 anos depois do seu arquivamento. Essa decisão surgiu por causa do Papa Leão XIII, que em 1883 liberou o acesso dos estudiosos aos documentos referentes a 1815. No ano de 1924, mais documentos foram disponibilizados, englobando o período que vai até o fim do apostolado do Papa Gregório XVI, no dia 1º de junho de 1846. Com o passar dos anos, inúmeros outros arquivos se tornaram acessíveis. Os arquivos secretos são separados em 7 grupos: Cúria, delegações papais, singulares ou familiares, concílios, ordens religiosas, mosteiros e confrarias e outros. Além disso, a estrutura que abriga os arquivos tem uma biblioteca com mais de 70 metros de comprimento e 11 metros de largura, uma sala de restauração e estudos mais secretos, um laboratório de fotografias digitais e outro de informática, além de espaço administrativo. Atualmente, o acervo conta com mais de 180 mil volumes de manuscritos e arquivos, mais de 1,5 milhão de livros impressos, 8,6 mil incunábulos, 300 mil moedas e medalhas, 150 mil gravuras e desenhos e 150 mil fotografias. Muita coisa, não é mesmo? Mas, recentemente, o Vaticano começou o processo de digitalização do seu acervo, para disponibilizar a visualização online. A previsão é de que a digitalização de todo o acervo seja finalizada em 18 anos. Entre alguns dos documentos mais importantes estão descobertas científicas e geográficas, documentos papais e correspondências diplomáticas, cartas de Michelangelo, os papéis da anulação do casamento do rei inglês Henrique VIII e vários processos da Inquisição, inclusive o de Galileu Galilei. Apesar da boa parte dos registros estar à disposição do público, alguns documentos confidenciais só podem ser acessados pelas pessoas que estão no topo da hierarquia da Igreja Católica. E é exatamente aqui que eu quero chegar. Que tipo de coisa só pode ser acessada pelos cargos mais altos da Igreja, hein? E por que esconder algo do resto do mundo? Como diz o ditado, quem não deve não teme. E é por isso que muita gente acredita nas teorias envolvendo os arquivos secretos do Vaticano. Entre as teorias envolvendo esses arquivos secretos, há rumores de que o Vaticano tem todos os tipos de artefatos religiosos. Afinal, estamos falando de uma das mais antigas instituições ainda existente no mundo.
Os boatos dizem que a igreja esconde a cruz em que Jesus foi crucificado, o Santo Graal, a Arca da Aliança e até a arca que foi usada por Noé. Mas aquela arca é imensa, não caberia lá, ué. Bom, essa teoria pode até fazer sentido se pensarmos que há séculos esses artefatos permanecem perdidos. As teorias dizem que existe um lugar no Vaticano dedicado a guardar todos esses objetos, além de outros artefatos religiosos que muitos cristãos nem sabem que existem, como o prepúcio de Jesus, o corpo real e não degradado de Cristo e a coroa de espinhos que o Filho de Deus usou durante sua crucificação. Outra teoria diz que em algum lugar nas profundezas do Vaticano há evidências da existência ou da inexistência de Jesus. Dizem até que há o registro de uma conversa entre o imperador Nero de Roma e o discípulo São Paulo. Se isso for verdade, aparentemente, existem grandes chances do conteúdo da conversa confirmar inegavelmente que Jesus existiu como uma pessoa histórica, ou refutar toda a sua existência e confirmar que Jesus, na verdade, é apenas uma ficção. O fato é que esse documento poderia reescrever a história da humanidade. De duas uma, ou a igreja está escondendo a prova de que Jesus não existiu, ou eles têm provas da existência dele, mas por algum motivo desconhecido preferem esconder do resto do mundo. Independentemente do que está escondido, a teoria afirma que essa tal prova que altera a história está guardada a 7 chaves. Uma das teorias que, na minha opinião, é uma das mais malucas, é uma que diz que o Vaticano possui um dispositivo chamado cronovisor, que permite ver o futuro e o passado. Reza a lenda que o cronovisor foi criado e financiado pelo Vaticano na década de 1950 e funciona processando sobras de radiação eletromagnéticas de eventos passados e transformando-os em imagens visuais e áudios. Essa história foi contada no livro O Novo Mistério do Vaticano, escrito pelo padre François Brunet. A teoria afirma que o cronovisor foi desenvolvido pelo padre Pellegrino Ernetti, um monge beneditino. Ele manteve o dispositivo em segredo até a década de 1960, quando contou a Brunet que 12 cientistas tinham construído o dispositivo para ele, incluindo o ex-cientista nazista Werner von Braun. Você já ouviu falar dos 3 segredos de Fátima? Em 1917, na pequena cidade portuguesa de Fátima, a Virgem Maria fez revelações a 3 jovens camponeses. A primeira afirmou ter visto o fogo do inferno, cheio de demônios hediondos e as almas sofredoras dos condenados. A segunda viu que a Primeira Guerra Mundial terminaria em breve, mas a Segunda Guerra Mundial começaria alguns anos depois. Já a visão da terceira foi mantida em segredo por muito tempo. Ela só foi revelada em 2000 e falava sobre a perseguição aos cristãos no século XX e a tentativa de assassinato do Papa João Paulo II. Porém, muita gente diz que o terceiro segredo é uma farsa e que o Vaticano oculta a real revelação feita pela Virgem Maria. Supostamente, esse terceiro segredo esconde um holocausto nuclear, um terrível desastre natural e as piores coisas que você pode imaginar. Apesar da revelação do segredo em 2000, as especulações nunca deixaram de existir. Há também a teoria de que o Vaticano esconde provas da existência de vida extraterrestre, com crânios de alienígenas que estão muito bem guardados. Se você fizer uma pesquisa na internet, verá que alguns sites dizem até que o Papa conspira ao lado de seres extraterrestres para implantar chips em toda a humanidade. Lembrando que tudo isso que eu acabei de citar são apenas teorias e especulações. Mas o que de fato já descobriram nos arquivos secretos do Vaticano? Muitos documentos fizeram revelações surpreendentes sobre a Igreja Católica. O pesquisador de Harvard, Gerald Steinager, escreveu um livro que mostra documentos que apontam que o Vaticano
ajudou nazistas a fugir para países aqui da América do Sul, incluindo Argentina, Chile e Brasil. Segundo Steinager, essa era uma maneira de reviver o cristianismo europeu e uma reação ao medo da crescente influência da União Soviética. Além de auxiliar na fuga de milhares de nazistas da Europa, o Vaticano também está envolvido no contrabando de objetos valiosos que pertenciam a famílias judias e que foram saqueadas pelos nazistas. Em 2012, um livro chamado Sua Santidade, Cartas Secretas do Papa, foi publicado pelo jornalista italiano Gianluigi Nucci. O livro foi baseado em documentos vazados, incluindo alguns que levavam o selo de reservado, destinadas ao Papa e ao seu secretário pessoal. As cartas descrevem manobras dentro do Vaticano e relatórios sobre políticos italianos. Também há relatos de confrontos com a chanceler alemã Angela Merkel sobre aqueles que negam o Holocausto. Além da confissão de Marcial Marcel, secretário do fundador da Congregação Mexicana Legionários de Cristo, acusado de pedofilia e de ter uma vida dupla com 2 esposas e filhos. Além dessas acusações, já surgiram muitos escândalos revelados pelos arquivos do Vaticano. Por exemplo, temos os casos de corrupção do Banco do Vaticano e quando a Igreja Católica exumou o corpo do Papa Formoso e fez o julgamento oficial de um homem que já estava morto há 7 meses, o condenando e jogando seus restos mortais no rio Tibre, onde os antigos romanos descartavam seus criminosos infames. Diante de todos esses fatos, podemos concluir que muita coisa bizarra já foi revelada a partir dos arquivos secretos do Vaticano. O que a Igreja Católica ainda esconde do resto do mundo, hein? Pode ser que a nossa geração nunca descubra. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau!